Bom dia, a paz do Senhor a todos. Este é um programa da Igreja Evangélica da Paz, situada na Rua Silva Jardim, 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Eu sou a irmã Rita de Cássia. Hoje nós vamos falar sobre a presença de Jesus. O texto bíblico, se você quiser me acompanhar, está em Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20. Eu vou ler, depois nós vamos fazer uma oração. Diz assim a Escritura: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, vamos orar? Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, neste dia, pelo ar que respiramos, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós nesta noite. Queremos, neste momento, te pedir, Deus, que o Senhor venha interceder pelos nossos corações, para que possamos entender a mensagem que o Senhor deseja hoje, que nós venhamos a praticar também, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa abençoar, Senhor, os presbíteros, os pastores, os diáconos, as mulheres de Deus, os homens de Deus, os cooperadores da Igreja Evangélica da Paz. Neste dia, Senhor, vem falar conosco e que seja tudo conforme o Senhor deseja, para a tua glória e para a tua honra. Amém. Então, nós vamos meditar sobre a presença de Jesus Cristo. Quero compartilhar com você algo sobre a presença de Jesus que tem atuado em nossa vida de forma poderosa, concedendo-nos paz, alegria. Só um minuto. Concedendo-nos paz, alegria, amor, ânimo, vitórias sobre a carne, o mundo e o diabo. Nós sabemos que o Senhor está conosco, como fala a palavra no versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isso é uma promessa do Senhor Jesus para as nossas vidas. Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo divino que se fez carne, é a palavra viva. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isso está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Nós vamos ver 8 tópicos sobre essa presença de Jesus nas nossas vidas. Jesus, primeiro tópico, Jesus é sua maravilhosa presença. Temos que considerar alguns pontos sobre este tema. Quem é Jesus? Há dezenas de designações para Jesus que assinalam características da sua pessoa e da obra que ele veio realizar entre nós. Isaías, por exemplo, diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isso em Isaías 9, versículo 6. Que maravilhoso Jesus. Considerar alguns pontos sobre a presença maravilhosa de Jesus. A manifestação da presença de Jesus. A presença de Jesus está associada à presença do Espírito Santo, à salvação, à alegria e a milagres desde que nós estávamos no ventre das nossas mães. Nele se cumpriram as promessas de Deus anunciadas pelos profetas. Vamos ler Isaías 61, versículos 1, 2 e 3. Isaías 61, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos
de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Esta descrição do Messias e da sua unção relaciona-se à sua missão ou ministério. Quando Jesus começou seu ministério, citou estes versículos e os aplicou a si mesmo. Seu ministério ungido incluía pregar o evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos, curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados, romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio satânico, abrir os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do Evangelho e assim serem salvos. Este quádruplo propósito caracterizava o ministério de Jesus Cristo e continuará a ser cumprido pela Igreja enquanto estiver na terra. Glória a Deus por isso. Segundo tópico, a presença de Jesus traz alegria e satisfação à alma. Jesus satisfaz os anseios das nossas almas. Quem tem Jesus tem alegria e prazer de viver e de servir a Deus e ao próximo, porque essa presença gloriosa satisfaz os anseios mais profundos da alma. Vamos ler em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E quando nós lemos Vinde a mim, o generoso convite de Jesus destina-se a todos os que estáis cansados e oprimidos, com os problemas da vida e os pecados do próprio ser humano. Quem vem a Jesus e torna-se seu servo e faz a sua vontade, ele o alivia de suas insuportáveis aflições. Lhe dará descanso, paz e seu Espírito Santo como guia. Deste modo podemos suportar as provações e inquietações da vida com o auxílio e a graça de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aflito, se você está passando alguma necessidade, alguma cansado, oprimido, saiba que Deus é contigo. Deus vai te dar o escape, vai te dar situações para você suportar as inquietações da vida com o auxílio e a graça de Deus. Amém. Terceiro tópico. A presença de Jesus faz o melhor acontecer. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus transforma a água em vinho. Esse milagre realizado no início do seu ministério em um casamento em Caná da Galileia. Isso está em João capítulo 2, versículos 9 e 10. Pode também acontecer em nossa vida, pois a sua presença é suficiente, poderosa para fazer tudo mais abundantemente além do que pedimos e pensamos. Isso está em Efésios 3, versículo 20. Vamos ler? Efésios 3, 20. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós opera. Deus fará por nós não somente mais do que pedimos e desejamos em oração, como também mais do que nossa imaginação possa alcançar. Esta promessa é condicionada ao grau da presença, poder e graça do Espírito Santo em nossa vida. Damos graças a Deus pela presença do Espírito Santo em nós. Porém, há uma condição: milagres são para aqueles que creem. Jesus nos disse para não andarmos cuidadosos quanto à nossa vida, mas buscarmos primeiro o reino de Deus, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Isso está em Mateus 6, 25 e 33. Vamos ler lá? Mateus capítulo 6, 25 e 33. Diz assim, Mateus 6, 25 e 33. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Portanto, creia, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Vamos ler. Marcos 9, 23. Diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Creia, meu irmão. Creia na poderosa mão do Senhor Jesus, que pode fazer o milagre acontecer na sua vida. Creia. Quarto item. A presença de Jesus transforma tempestade em bonança. O mestre chamou os discípulos para atravessar o mar da Galileia de barco para outra margem. No meio da noite, uma grande tempestade os alcançou. Enquanto os discípulos desesperados tentavam evitar que o barco fosse a pique, Jesus tranquilamente dormia na proa. Vamos lá. Marcos 4, versículos 38 e 39. Diz assim: E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Que coisa maravilhosa. A conclusão a que chegamos com este episódio é a seguinte: a presença de Jesus não significa ausência de tempestade. Em João 16:33, ele disse: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Contudo, em meio às aflições, a sua presença nos dá paz. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo e venceu o mundo. E o que há dentro de nós é maior do que está no mundo. Então creia, meu irmão. Creia que essa tempestade vai ser transformada em bonança para a sua vida. Quinto item. A presença de Jesus liberta o oprimido e socorre o aflito. Na Bíblia são narrados vários episódios em que Jesus opera milagres na vida de pessoas cujos problemas vinham se arrastando havia anos sem solução. Isso prova de que Jesus, liberta o cativo. Temos um exemplo na Bíblia do jovem lunático. Vamos ler Mateus 17, dos versículos 14 a 18. Diz assim:
E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Glória a Deus por isso. Jesus libertou o cativo. Ele atende ao clamor do aflito. Neste caso, nós temos dois exemplos, da mulher cananeia e do cego de Jericó. A mulher cananeia, vamos ler em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, dos versículos 24 a 30. Diz assim: E dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Meus irmãos, me desculpa, estou lendo os versículos errados. Vamos lá, mulher cananeia, do versículo 24 a 30. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra, vai. O demônio saiu de sua filha. E, indo ele para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Glória a Deus. Ele atendeu o clamor dessa mãe. Vamos ler agora sobre o cego de Jericó. Está em Marcos capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E hoje Jesus te pergunta: Que queres que te faça? Jesus te pergunta hoje: Que queres que te faça? Clame ao Senhor. Siga o mesmo exemplo desses dois personagens, a mulher cananeia e o cego de Jericó. E não pare de clamar.
Não dê ouvido às pessoas que não acreditam que Jesus tem poder para responder às suas orações. Sexto item, a presença de Jesus opera mudanças de caráter. Ele transforma o velho homem, corrompido pelo pecado, em uma nova criatura, a imagem e semelhança de Deus. Jesus tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. A impactante presença de Jesus acarreta mudança de atitude e de comportamento ao ser humano. Jesus muda o nosso interior para haver um comportamento externo, para que o mundo veja que somos de Jesus. Vamos ler Marcos, capítulo 5, do 1 ao 15. Vamos lá. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando ao monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Olha que coisa maravilhosa. Deus tirou aquele ser humano das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus tirou-nos da injustiça para a retidão. Jesus mudou radicalmente a vida de Zaqueu e realiza o mesmo milagre em nossa vida hoje. Vamos ler Lucas 19, dos versículos 1 a 10. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa,
pois também este é o filho de Abraão. Ainda o versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Ele entrou na vida de Zaqueu, mudou a sua casa, fez o milagre. Irmão, diga não ao pecado. Ninguém pode servir aos dois senhores. Não dá para dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida e continuar sendo escravo do pecado. A palavra de Deus nos exorta a não nos conformarmos com este mundo. Está em Romanos 12, versículo 2. Sétimo item. Só a presença de Jesus garante a vida eterna. Sendo assim, não busque mais a bênção do que o abençoador. Após a multiplicação dos pães, o povo ficou tão maravilhado com o milagre que queria aclamar Jesus como rei. Os judeus viram em Jesus as qualidades de um rei, que supriria suas necessidades materiais. Porém, o plano de Deus naquele momento era implantar um reino espiritual. A presença de Jesus é a única garantia de vida eterna. O Senhor Jesus quer estar presente em nossa vida. Ele bate a porta. Se permitirmos, Jesus entrará em nosso coração, fará morada e operará mudanças. Curará nossas emoções, nos dará discernimento, sabedoria, amor e dons espirituais. Isso está em Apocalipse 3:20. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Oh, bênção. Oitavo item. A presença de Jesus é constante em nossa vida. Então, devemos procurar aperfeiçoarmos essa comunhão, buscando a presença de Jesus. Se permanecermos em sua palavra, seremos verdadeiramente os seus discípulos. João 8, 31 e 32. Buscando voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor disse em Mateus 7,13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Devemos continuar na presença do Senhor. A presença de Deus é gloriosa, transforma o ambiente de trabalho, restaura a paz, a tranquilidade no lar e faz-nos como a menina dos olhos do Senhor. Salmos 17, versículo 8. Vamos ler. Salmos 17, versículo 8. Diz assim: Guarda-me como a menina do olho, escondo-me à sombra das tuas asas. Glória a Deus por essa palavra. A menina do olho, o salmista emprega duas figuras de linguagem que relembram o amor de Deus por seus fiéis e seu cuidado por eles. A menina do olho é a pupila, é a que dilata e que fecha, sendo aqui uma metáfora em hebraico expressando algo muito valioso e querido. A sombra das tuas asas é uma metáfora, oriunda da cena de uma galinha protegendo seus filhotes sobre as suas asas. Significa, pois, a amorável proteção do Senhor. Cristo empregou esta metáfora para expressar seu amor por Israel. Todo crente deve orar para que Deus lhe estenda a sua mão protetora em tempos de perigo, exatamente como alguém que instintivamente reage para proteger a sua pupila em qualquer caso de perigo, e para que o Pai Celestial sempre lhe abrigue e proteja como a galinha cobre os seus filhotes. Então isso é o que eu tinha para falar hoje, meus irmãos. Concluindo, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador e Senhor da sua vida. Então você já pode declarar a sua vitória. Satanás, o príncipe deste mundo, ele perdeu.
A sua vida será milagrosamente transformada pela presença de Jesus, a maravilhosa presença de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã estudamos sobre a presença de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, que seu Espírito Santo venha a continuar falando aos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos ouvintes, ó Pai, e que o Senhor venha estender a sua bênção sobre os seus lares, sobre as suas famílias e parentelas, ó Pai. Guarda-nos no dia de hoje e sempre. Eu oro e eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.